Fala galera, o YouTube aqui que tá falando é o Fu e um dia eu vou ser MHK. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Kain de Amazing Digital Circle, mais especificamente esse Kain aí que tá aparecendo na imagem. Mas é muito complicado, eu não sei se eu vou conseguir. Não precisa se preocupar porque o tio Fu aqui vai te ensinar a fazer esse personagem perfeitamente. Logicamente o fundo é bastante complicado, mas se eu não quiser desenhar o fundo não tem problema não. Mas vamos lá para a aula que eu tô explicando tudo o que você precisa fazer. Pega seu material, lápis e caneta e vamos. Normalmente eu costumo fazer, logicamente, pelo fato da estrutura dele ser um pouco mais complicada, não ser exatamente, como eu posso falar, uma cabeça mais simples. Eu, para poder fazer a cabeça dele, fiz um quadrado, mais ou menos um retângulo, né? Não, quadrado, meio curvado para dentro, ou seja, bem simples de boa para entender, e fui estruturando o corpo dele. Para a estrutura do corpo eu utilizei cilindros, que normalmente utilizo cilindros, não tão bem definidos, mas basicamente cilindros. Para fazer o peitoral eu fiz caixas, e a parte do meio, que seria a parte de baixo do peitoral, eu fiz uma caixa de novo. Aí fui estruturando as outras partes, por exemplo, fui modificando o dedo, a boca, que não tinha ficado tão boa assim. Logicamente, sempre levo em consideração que eu estou estruturando o desenho. Eu não costumo fazer esse tipo de personagem muito louco. Uma estrutura bem diferenciada, tipo a cabeça é totalmente diferente, a quadrada, meio de monstro de coisa, e acaba que eu sempre fico perdido na questão da proporção. Então, logicamente, eu vou aumentando a proporção, aumentando a cabeça, diminuindo a cabeça, puxando para um lado, puxando para o outro. E essa é a estrutura que eu posso falar sobre esboço. Normalmente as pessoas não entendem muito bem como funciona essa questão do esboço, mas normalmente quando eu falo de esboço, diferente da linha arte, o esboço normalmente eu modifico muito. Normalmente eu uso a questão da seleção e bispaint, seleciono tudo e vou modificando. Por exemplo, a cabeça ficou muito pequena, eu seleciono a cabeça, um laço, e aumento a cabeça e puxo para um lado para o outro para poder ficar bem mais proporcional. Aí é uma coisa que eu faço com diversas outras partes do desenho, normalmente eu faço isso muito, que acaba que no final o traçado fica totalmente zoado. Por isso que normalmente eu faço a linha arte. A linha arte faço em outra camada e vou adicionando os contornos perfeitamente. Então, essa é a diferença entre line e esboço. No esboço eu simplesmente desenho de qualquer jeito as linhas não importa. E depois na line, que eu faço em outra camada novamente, eu vou modificando ao ponto de ficar perfeito, entendeu? E agora eu comecei a fazer o fundo do desenho. Na minha opinião não ficou tão bom assim, eu não gostei tanto do fundo, achei meio genérico. Mas como eu não tenho o costume de fazer fundo, normalmente eu só faço só o desenho flutuando no espaço-tempo. Eu gostei, logicamente eu fiz o esboço do personagem em uma camada, esboço do personagem, ou seja, as linhas, esse tipo de coisa. E o fundo eu fiz em outra camada, para poder facilitar na hora de mesclar tudo. Depois que eu terminei o fundo, eu mesclei tudo, logicamente normalmente eu mesclo tudo. Quando se fala de esboço, normalmente eu mesclo todas as camadas juntas. Normalmente quando alguma parte sobrepõe outra parte, por exemplo, eu faço o cabelo sobrepõe o olho. A gente faz em outra camada, e aí, depois que eu apago a parte que fica abaixo do cabelo, eu mesclo as camadas. Normalmente eu não faço isso com a pintura, porque eu gosto de ter a pintura, das camadas da pintura separada. Se acaso eu quiser modificar a cor, mudar alguma coisa, normalmente eu não mudo, mas eu gosto de separar, né? Não gosto de juntar as camadas da pintura. E sobre a line art, normalmente o que eu faço é, a grossura que eu utilizei nessa line foi 8, e nos olhos, que normalmente eu diminuo, nesse olho foi diferente, eu aumentei para 18 ou 16, não me lembro exatamente, mas foi 18 ou 16 no olho, uma grossura bem maior. E em algumas outras partes do contorno eu aumentei para 22, que é uma grossura bastante alta. Normalmente eu utilizo 4, 5, não 8, 8 é um padrão muito alto, mas eu queria fazer uma arte diferente, um pouco diferenciado. E, logicamente, quando eu fazer a linha arte e o esboço, sempre façam camadas separadas. Por que eu sempre falo em fazer em camadas separadas? Por exemplo, eu fiz a linha arte sobrepõe o esboço. E na hora de apagar, se eu fizer as duas camadas, ambos, a linha arte e o esboço na mesma camada, na hora de você apagar a linha arte, vai simplesmente apagar a line e o esboço. Se eu fizer camadas separadas, você consegue apagar simplesmente só o esboço, aí fica só a line art perfeito, com os traçados mais suaves, mais perfeitos, mais bem definidos. Então simplesmente cortando, que normalmente quando você seleciona tudo e muda a proporção do desenho, o esboço sempre fica tudo zoado, e isso é normal, extremamente normal. Por isso que você precisa separar a line art do esboço. Sempre separe.
E basicamente comecei a pintura. Como esse desenho tem muitas cores diferenciadas de uma parte para outra, eu decidi passar o tom base na cabeça, nas luvas e na bota dele, na roupa dele, na verdade, parte de baixo. Eu fiz uma camada, pintei tudo de uma cor, em outra camada, logicamente, e adicionei uma câmera por cima e ativei na opção cortar. Para subir na parte de baixo, ou seja, para não borrar, né, basicamente. Que eu ensino em um vídeo muito específico, eu não me lembro agora. Eu ensinei no vídeo de introdução do Ibspaint, que é um vídeo quando eu ensino como questões de camada, linear, tipo de coisa, entendeu? E na primeira aula eu ensino como fazer a questão de pincéis, e na outra eu ensino como funciona as camadas do Ibspaint, que é algo muito importante, extremamente fundamental para quem quer desenhar no Ibspaint. Precisa aprender como funcionam as camadas. Logicamente, em cada parte do desenho de cores separadas eu fiz em outra camada, sobrepondo apenas na parte de baixo, ou seja, eu passei o tom base e depois apertei na opção cortar simplesmente para poder não borrar. E depois, no final, eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que é duplicar a camada e colocar em filtro, para criar uns filtros de bolinha, parecendo um mangá. É um negócio que eu parei de fazer, eu não me lembro exatamente o motivo, mas eu fiz esse desenho porque eu achei que ia ficar um pouco mais diferenciado, modificar um pouco o estilo que eu costumo fazer. E ficou muito, mas muito lindo, perfeito. Eu achei muito bonito esse traçado, eu achei que deu uma diferenciada bastante do que eu costumo fazer. E comecei a pintar o resto do terno do personagem. O terno do personagem eu fiz em outra camada, uma camada de sobreposição diferente. Adicionei uma camada por cima, eu precisei na opção cortar, e comecei a fazer o sombreamento nessa camada específica, entendeu? E comecei a fazer o olho também. O olho dele eu achei bem simples, cada uma é de uma cor diferente. Logicamente, se você for fazer, faça uma camada separada, ou seja, faça o tom base, para você não borrar, e na camada de cima você vai modificando e colocando as tonalidades diferentes, entendeu? Basicamente isso. E o fundo eu separei em duas camadas de sobreposição diferentes. A parte de baixo eu coloquei em uma camada de sobreposição e a parte de cima eu coloquei em outra camada de sobreposição. Na parte de baixo eu optei por umas pedras azuladas. Eu coloquei várias tonalidades de azul e roxo em algumas partes da pedra, e azul marinho e branco também. Aí eu coloquei, adicionei outra camada por cima e coloquei grifo para dar uma tonalidade um pouco diferenciada. O grifo, e coloquei um traçado ali forte para poder dar uma mesclada, modificação de cores ali diferenciadas. Dupliquei a camada e coloquei um filtro de bolinhas. Eu não lembro exatamente o nome, mas eu acho que tem uma diferenciação bem legal. Logicamente eu ainda pretendo ensinar essa questão, mas enfim, é bem de boa poder aprender, na verdade. É só você ir lá em filtros e procurar filtro de pixelização, se eu não me engano, filtro de pixelização que você encontra facilmente. E basicamente foi esse vídeo. Eu espero que vocês gostaram. Logicamente esse vídeo foi um vídeo bem curto, e logicamente se você quiser aprender mais coisas sobre o Ibspaint, você precisa assistir uma aula específica. Por exemplo, tem várias aulas que você pode ir encontrando, tipo, tem aula de como aprender a pintar olho, como fazer boca, com questões de camada, sobreposição, tudo que você imaginar sobre Ibspaint você vai estar encontrando aqui no canal. Se quiser me apoiar, se inscreve. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!